A irmã Tatiana orando aqui, Deus direcionou para que fosse orado pelos projetos da igreja, não é isso? A irmã Tatiana nominou alguns deles, inclusive está se avizinhando que é o aniversário do Coral Sal da Terra, não é isso? E por toda a liderança da igreja, né? A gente sempre costuma dizer que por vezes, equivocadamente, a igreja pensa que o pastor ora pelas ovelhas, né? Mas o pastor dessa igreja com certeza carece também da oração de cada um dos irmãos, amém? Então que o Senhor continue usando a igreja também para orar pelos projetos gerais e pela liderança da igreja, dos departamentos, né? Isso porque é sobre eles que recai a responsabilidade, amém? A gente fala do aniversário do Coral Sal da Terra somente Rodrigo e Deus sabe, né? Isso todo os detalhes, né? O corre-corre, né? O zelo que é necessário para um trabalho desse. Então vocês imaginam se uma parte, né? Um fragmento da obra já requer dedicação, zelo, quem dirá, né, isso uma igreja. Então que estejamos sempre orando, né, pelo nosso pastor, pela liderança da nossa igreja, amém? Coral Sal da Terra também com a oportunidade de louvar, engrandecer o nome do Senhor.
Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento é com alegria que queremos, desde já, entregar a direção do trabalho para o nosso pastor Eliezer de Souza, ele que no momento oportuno vai também estar procedendo com a leitura oficial da Palavra de Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Queridos, vamos fazer a leitura bíblica oficial desta noite. Por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos ficar de pé em reverência à palavra e vamos abri-la em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Graças a Deus, né, irmão? Estamos na casa do Senhor, buscando a sua face, pedindo a Deus a sua bênção, orando ao Senhor. E com certeza os céus se abrem quando oramos, quando clamamos, quando pedimos, como diz na palavra do Senhor: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Uma boa medida, ou em boa medida, recalcada, sacudida. É assim que o Senhor tem respondido às orações do seu povo. Então vamos ler em Filipenses 4, versículo 1 em diante, como eu já disse. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Graças damos ao Senhor pela sua palavra. Nós vamos agora chamar os irmãos que são cooperadores aqui, os diáconos, auxiliares, para se posicionarem aqui para o momento do ofertório. E nós vamos trazer ao tesouro aquilo que pertence ao Senhor, que é, ou que são os dízimos e as nossas ofertas. Como nós sabemos, irmãos, se vocês quiserem fazer a sua contribuição através de Pix, aí está o Pix da igreja, que é o 08332785 ao contrário 01. E aí nós pedimos apenas que quando você fizer a sua transferência, por favor, manda para o WhatsApp da tesouraria, para que a sua contribuição seja contabilizada aqui na igreja, por uma questão apenas contábil. Tá certo? Se você quiser, você pode abrir o aplicativo do seu banco e direcionar a sua câmera para o QR Code que aparece aí no banco, na parte traseira do banco. Todos os nossos bancos têm um QR Code, você é só direcionar e já remete então para você fazer a sua contribuição via Pix. Pastor, mas eu quero fazer através de cartão de crédito ou débito. Nós temos aqui o nosso irmão Sandro com a sua maquineta ali, a maquineta da igreja, e de igual maneira você também poderá contribuir. Eu quero fazer em cheque, não tem problema. Você tem irmãos que colaboram em cheque também. Domingo passado mesmo um dos irmãos fez isso. É só botar nominal a IEADERN e fazer a sua contribuição, ou então em espécie também você pode cooperar também em espécie. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que repreenda ao devorador, não é? Eu vou pegar alguém aqui de surpresa para fazer esta oração. O filho do nosso irmão Jerry
sempre está conosco aqui. Como se chama, irmã Silvia, o seu filho? Jonas. Jonathan, por favor, Jonathan, vem até aqui. Você vai orar, dando graças a Deus pela leitura bíblica e também pedindo ao Senhor pelas finanças do povo de Deus. Muito bem, depois nosso irmão Gessé estará também adorando ao Senhor. Jonatas é filho do irmão Gerry e da irmã Silvia. Se congrega em Mirassol, é que você está? Mirassol, né? Não? Lagoa Seca. Muito bem. Pode usar esse microfone aqui, por favor? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Pai querido e santo, te peço licença, Pai, para entrar em tua presença. Te apresentamos, Pai, cada um que está aqui, Pai, te apresentamos o dízimo, as ofertas, Pai, que o Senhor venha chegar, Pai, provendo, Pai, providenciando, fazendo milagre, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ajudar, Pai, cada um chegou aqui, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai, e nós cremos, Pai, nós somos teus filhos, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos, amém. Meus irmãos, Paz do Senhor, meus irmãos. O hino que eu vou cantar é um hino bastante conhecido. Ele está baseado no Salmo 139, também um salmo bastante conhecido. E o hino ele se baseia nos 5 primeiros versículos e nos 2 últimos. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem bastante sincera. E hoje eu gostaria de fazer essa oração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me
me chegou à boca não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, vamos continuar ouvindo Deus falar conosco, só que nesse momento da instrumentalidade da sua palavra. Para tanto eu convido o presbítero Samuel, ele que vai estar na responsabilidade de estar nos trazendo a palavra na noite de hoje. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos para ministrarmos a palavra de Deus. Gratos também pela confiança do nosso pastor de nos incumbir dessa tarefa. E que o Senhor fale para nós, né, esta noite, uma noite chuvosa, né, mas temos um compromisso com o Senhor para o adorar, né? Para o cultuar, para o servir. E queira Deus, né, falar aos nossos corações, através da sua palavra, que o Espírito Santo seja o agente deste momento, né? Espero que você tenha a expectativa de um culto do sobrenatural. Não venha para cultos naturais. Venha na confiança, na esperança que Deus age, que Deus trabalha, que o Espírito Santo atua, que Jesus se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, de modo que a gente não pode se conformar em vir a um culto e imaginar que será um culto natural. Amém? Mas de alguma maneira Deus vai agir, atuar, e Ele usa cada um de acordo com a sua maneira de ser, comportamento, temperamentos, principalmente, né? E o versículo 1 da leitura oficial já nos deu também um norte
daquilo que queríamos falar da parte de Deus nesta noite. Lá fala em firmeza no Senhor. E eu quero adicionar aqui em 2 Timóteo mais alguns versículos para aqui manifestarmos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Dizia Paulo, na segunda carta a Timóteo, assim, no capítulo 1, versículo 8 em diante: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida à incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Que segurança, né, irmãos? Por cuja causa padeço também isto, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero me apropriar aqui dessa expressão do apóstolo Paulo, que é algo muito necessário nos dias atuais, que eu e você também viva essa fé do apóstolo Paulo nessa expressão clássica que se tornou muito conhecida, que é essa expressão: eu sei em quem tenho crido. Isso é algo que nós, cristãos dos dias atuais, precisamos ter, é essa convicção em quem nós cremos, a quem seguimos, a quem professamos, a quem cultuamos, a quem adoramos. Tudo está implícito aqui nessa expressão do apóstolo Paulo, de modo que todo cristão precisa ter convicção da sua fé em Deus e no Cristo que o revelou. O líder cristão, muito mais, aqueles que estão debaixo do posto de liderança, muito mais. E a nós cristãos, já também quando indagados, cabe-nos explicar a quem pedir a razão da nossa fé, da esperança que há em nós, e que seja com mansidão e temor, como ensinou Pedro em sua epístola, né? Não é com 4 pedras na mão, agressivamente, não é isso que nos ensina a palavra de Deus, até porque o Jesus que nós pregamos, ele também nos recomendou a amar até os inimigos. Ele não nos ensinou a ser ingênuos, mas disse que nós deveríamos amar até os inimigos. Não é sair por aí de cabeça baixa levando pancada. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas aprenda, no bom sentido, a impor respeito. Então, essa expressão do apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, é uma afirmação no momento mais crucial de sua vida. E de um homem que também disse em outro momento: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que era muita audácia, muita coragem do apóstolo Paulo, e em alguns momentos ele cita essa expressão de serem imitadores de Cristo, com outras conotações, mas sempre nessa direção, ou imitadores de Deus, imitadores de Cristo, né? E assim, para a gente contextualizar aqui um pouco o que se passava na vida de Paulo e darmos continuação a essa temática, a segunda carta a Timóteo foi escrita por volta do ano 67 da era cristã, era no final já do reinado de Nero. O tema central desta carta era a conservação da verdade. Então tem a ver diretamente hoje conosco, que nós temos um compromisso
né? Sabendo em quem tem crido e também aprender a conservar a verdade. E assim, ele estava preso em Roma, né? Abandonado pelos irmãos da Ásia, e ao mesmo tempo ele menciona a gratidão dos irmãos da casa de Onesífero, que tinham lhe dado tanto apoio, e sem vergonhas de suas algemas. Nas palavras de Paulo estava firme a convicção da sua chamada de pregador, apóstolo e mestre, e sua carreira estava chegando ao fim. Agora nada abalava ou abalou o apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. E ele padece pela causa do Evangelho, ali por volta do ano 67, 68, sob a mão pesada de ferro de Nero. E para levarmos adiante aquilo que queremos transmitir da parte do Senhor, a partir dessa expressão, eu sei em quem tenho crido, a gente precisa pensar em evidências internas e externas da Bíblia como fundamento da fé cristã. A Bíblia não é meramente um livro religioso, mas muito pelo contrário. É um livro em toda a sua estrutura, montagem, formação, origem, tem razão de ser fundamento da fé cristã. E agora a questão para mim e para você é crer ou não crer. E quando a gente olha evidências internas, na própria Bíblia, porque ela dá testemunho também de si mesma, interpreta-se a si mesma, e a gente vê que, primeiro, para se crer, a palavra precisa ser pregada, e ela será crida ou rejeitada, porque o crer, nos diz Paulo aos crentes da igreja em Roma, de que o crer vem pelo ouvir ou pela exposição das Escrituras. E um puritano chamado Thomas Brooks, escritor e pregador puritano do século XVII, ele fez uma afirmação um tanto dura, mas verdadeira, quando ele dizia que não acredita na existência de Deus é mais vil do que um demônio, pois nem no inferno tem ateísmo. Ou seja, é como diz o texto, né? Eles estremecem, mas não obedecem, mas eles creem, né? Como também os demônios se defrontaram com Jesus e gritaram dizendo: Senhor, né, viesse nos atormentar antes do tempo. Quer dizer, já previam que sofreria juízo, que chegaria esse dia, e ali eles assim se declaram. Mas a verdade é esta, né? E nas próprias expressões do apóstolo Paulo também, na primeira carta a Timóteo, ele dizia acerca da própria palavra, de que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Bendito seja o nome do Senhor. De que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e dos quais eu sou o principal, e nós sabemos a razão por que ele falava assim, porque havia sido um perseguidor truculento, ferrenho do Evangelho antes de ter aquele encontro com Cristo. E assim também a gente precisa entender que dentro dessa expressão eu sei em quem tenho crido, a gente correlaciona Hebreus 13:8, que declara categoricamente de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de modo que essa palavra que eu creio, que você crê, ela não trata de uma mensagem do passado, mas para o presente e o futuro, porque o Jesus que nós cremos e pregamos, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras, é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então são algumas evidências internas, né? Agora, é verdade também que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas para quem não crê, não tem muita importância ou relevância e nem surtirá efeito, porque o escritor aos Hebreus diz também que as boas novas, quando ela é pregada, ela precisa estar misturada com a fé daqueles que a ouvem, para que ele a aproveite. Isso também está na palavra de Deus. Então, irmãos, quando a gente vê o apóstolo Paulo fazendo
essa afirmação dizendo eu sei em quem tenho crido, Paulo estava muito seguro de si, e eu preciso também viver esse tipo de evangelho, em especial nos dias atuais, né? Então, em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, a gente vê o que Paulo estava dizendo, como ele estava se sentindo, como ele estava se colocando, mas como ele estava firme, seguro quanto ao projeto de Deus na sua vida e quanto à mensagem que ele tinha a anunciar, quando ele dizia: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, havia segurança, havia firmeza, havia convicção, nas palavras do apóstolo Paulo. E para não ficarmos só falando da Bíblia como fundamento de fé, que é onde está posta a minha fé e a sua, nós não estamos, o cristão ele não tem uma fé aleatória, posta em qualquer coisa, qualquer lugar, santo esse, santo aquele, religião essa ou aquela, mas é a partir das Escrituras. E para não falarmos só de evidências internas, vamos falar também só de um exemplo de uma evidência externa, que nos dá firmeza e segurança de continuar crendo naquele em que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu coloco aqui as evidências arqueológicas, que é uma ciência que começou a se desenvolver no início do século XIX. E muitos arqueólogos não ficaram apenas impressionados, né, com os relatos bíblicos, mas muitos deles se converteram ao Evangelho. Eu tenho uma informação aqui que até o ano de 1987, mais de 25 mil sítios arqueológicos relacionados com a Bíblia haviam sido descobertos. Aí um especialista na área, que era Nelson Gluck, que era um renomado arqueólogo judeu, ele disse assim: podemos declarar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse uma referência feita na Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. E veja que não foi pouco trabalho arqueológico em torno das verdades contidas, dos relatos bíblicos, e isso nos leva a ter mais confiança nos escritos sagrados. Louvado seja o nome do Senhor. E também, por isso também, não é por causa de falta de dados históricos que as pessoas não creem na Bíblia e não seguem a Jesus, mas é sim uma disposição moral. Falta que nos homens é uma disposição moral para o arrependimento, entregar a sua vida a Cristo para viver sob o seu senhorio. Por isso que os meus argumentos, por mais racionais que eles sejam, muitas vezes não levam as pessoas, e na verdade não levam as pessoas ao convencimento, né? Há quem diga que o máximo que nós podemos fazer quando pregamos a palavra de Deus é persuadir, insistir para alguém vir a Cristo. Mas a gente sabe quem realmente vai convencer, chama-se o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente tomando uma expressão lá de Isaías, né? É por isso que o jugo será despedaçado pela unção. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, aqui eu quero fazer uma observação aqui muito importante, irmão, sobre essa questão de Jesus Salvador, Jesus Senhor, Senhor Salvador. E eu ouvi uma informação muito interessante de que no Novo Testamento é citado Jesus como Salvador 22 vezes, mas como Senhor são 650 vezes. Então não basta ter Jesus só como Salvador. Muito mais você precisa tê-lo como Senhor. E Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. E dizer que é salvo e levar uma vida na banguela sem
evidenciar mudanças sem compromisso e com o Evangelho é uma ilusão. Não adianta você ir naquela música do sambista, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não serve para uma vida cristã, para uma vida de compromisso com Deus. Tem Jesus como teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi também que a fé salvífica, que aquela fé para a salvação não é a fé genérica, mas a fé para a salvação, ela está no mesmo feixe, amarrada, entrelaçada com a obediência. Não existe alguém que foi conduzido a Cristo porque deu crédito ao Evangelho e vai levar uma vida leviana de qualquer jeito. Não. Então, o vinde a mim de Jesus traduz uma vida de entrega, de fé e viver uma vida nova debaixo do senhorio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode ser, é diferente. E é por isso que eu não costumo chamar alguém para aceitar Jesus, mas ele tem que vir para entregar a sua vida a Jesus. Como diz o salmista, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. De modo que o vinde a mim de Jesus é um chamado para uma entrega. Louvado seja o nome do Senhor. E se colocar ali na condição de servo, de filho, e aí vai ter relação de pai para filho, de Deus para adorador, de Senhor para servo, e assim por diante. Será a relação com Deus. Mas essa expressão também, irmão, eu sei em quem tenho crido, ela nos remete também a uma outra verdade bíblica acerca do combate da fé. E nós sabemos que o reino de Deus, ele se apodera-se dele com esforço, nos diz a palavra do Senhor. Requer esforço, requer dedicação, requer renúncia. Louvado seja o nome do Senhor, para seguir a Cristo. E é por isso que há vários textos nas Escrituras que vai nos remeter a essa verdade do Evangelho, o combate da fé. Efésios 6,17 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. João dizia na sua epístola: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo qual é? É a nossa fé. Quer dizer, em todo tempo falando que há um combate da fé cristã, né? E é por isso que vida cristã, ofício, ministério, e alguém disse assim, inclusive ministério, para nós que compomos ministério, maior responsabilidade na casa do Senhor, e uma grande lição é que não existe ministério indolor. Sempre vai ter alguma luta, algum esforço, algum sacrifício, mas alguma dor haverá na vida cristã ministerial. Então, queridos, queremos apressar aqui o passo e dizer o seguinte, que o cristianismo é o único credo de ordem mundial que se baseia em evidências históricas, e por essa razão ninguém poderia deixar de crer em Jesus por faltas de evidência. O que eu quero dizer com isso? Que meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, nós temos uma base sólida, uma base segura, para se crer e seguir a Cristo com firmeza. E não se engane por aí com essa história de pauta progressista, que de progressista não tem nada. Alguém chegar para você, você tem uma casa montada em alvenaria, bem construída, e alguém chega que quer trocar por você por uma casa de taipa e a cobertura é de palha seca. Você vai trocar? É basicamente o que se trata hoje de uma tal pauta progressista. E também não se sinta ofendido quando alguém lhe chamar de conservador. Se der tempo, nós faremos aqui uma distinção bem rápida entre progressismo e conservadorismo. Mas eu indago para que a gente reflita.
Que tipo de evangelho temos vivido? Será que estamos vivendo um cristianismo egoísta? Daquela oração, um para mim, um para ti, dois para mim? Ou aquela oração, Deus te dê em dobro tudo quanto me desejares? Oração desse tipo. Será que muitas vezes não somos ralos modelos de Cristo e que nada a ninguém influencia? É assim. Eu ouvi do pastor Eliezer, muitas vezes ele coloca isso aqui em suas mensagens, que ele sempre fez questão de se identificar, que é um cristão, que é um servo do Senhor, por onde ele passar. E nos meus 20 anos de idade, quando estava no Banco do Brasil, chegando no Banco do Brasil, no ano de 1986, era 20 anos e meses tomando posto no Banco do Brasil, e o gerente com quem eu comecei a trabalhar era um espírita kardecista da mesa branca, ferrenho espírita, e a gente começou a ter uns embates, e ele tentando me convencer para o espiritismo. Estava longe, distante. Mas os tempos passaram, ele partiu para outros rumos, outras atividades dentro do próprio banco, e rodou mundos e fundos aqui pelo Brasil. E a verdade é que eu sempre o refutava, né, e citava a palavra de Deus, né. Eu tinha recentemente voltado para a casa de Papai do Céu, tinha me afastado um período da minha adolescência, juventude, mas havia voltado com toda alegria, com todo vigor, com mais consciência, né, e gostava, sempre já era um amante, estudante das Escrituras, de maneira que o Espírito Santo sempre lembrava algo que nós líamos e estudávamos em torno das Escrituras. E a verdade é que os tempos se passaram, depois ele se aposentou do banco, e um dia eu soube que ele, na verdade, tinha deixado o espiritismo, era um pastor evangélico, de formação batista, e um dia eu liguei para ele. Digo, Edson, é o Samuel Borges. Aí ele começou logo a chorar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, Samuel, você nunca negou a sua fé e nem o nome de Jesus, e jamais, louvado seja o nome do Senhor. E morreu um crente em Jesus. Então não sejamos ralos modelos de Cristo, que nada e a ninguém influencia. Sejamos o modelo de Mateus 5, 10 e 11. Que modelo é esse, irmão Samuel? É dos perseguidos, mas felizes, ou perseguidos e felizes. Está lá em Mateus 5, onde fala das bem-aventuranças. Ali estão os que seguem a Cristo, que são perseguidos e felizes. E o reflexo positivo diante de Deus é reflexo positivo diante de Deus quando sofremos pelo que é certo, justo e puro. Aí sim. Isso a Bíblia diz que isso é agradável a Ele quando a gente sofre na condição de justo, não é fazendo as coisas erradas, mas na condição de justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda perguntava, hein? Qual o Jesus que estamos anunciando na presente época? O Jesus que queremos está bem definido em Mateus 14, 6. E Napoleão Bonaparte entendeu muito bem isso, depois de seus altos e baixos em sua vida, ele preso, ele dizia, mentes superficiais veem uma semelhança entre Jesus e fundadores de impérios, e os deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Entre o cristianismo e outras religiões existe uma distância do infinito. Olha a visão que Napoleão agora tinha, examinando as Escrituras acerca de Jesus. Rousseau também disse, apesar de toda a influência intelectual dentro do iluminismo francês, ele admitiu em sua obra Émilie, não poderia haver comparação entre Sócrates e Jesus, assim como não pode haver comparação entre um sábio e Deus. Ele reconhecia a divindade de Jesus. Embora errado quanto ao pecado original, porque ele dizia que
o homem nascia perfeito e justo e bom, mas era a sociedade que o corrompia, e na verdade não, né? Porque o homem nasce com a semente do pecado, né? Nós herdamos essa natureza, é o pecado por imputação, né? Mas veio um segundo Adão e nos remiu, nos salvou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jean Paul dizia assim, acerca de Jesus, que é o Jesus que eu e você precisa continuar pregando, sabendo em quem tenho crido. Jesus é o mais puro entre os poderosos e o mais poderoso entre os puros. É esse Jesus que nós precisamos pregar. Meus amados, vamos ficando por aqui, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, mas a palavra-chave para essa oportunidade, para essa ministração que Deus tem nos concedido, irmãos, é que quando Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, Paulo estava falando de convicção de fé. E veja como é impressionante quando um crente se conduz com convicção. Existe uma história do século XVIII de um patrono dos agnósticos, né? Que é aqueles que não crê e nem descrê, né, da possibilidade da existência de Deus, aí fica em cima do muro, né? Aí David Hume era o patrono dos agnósticos e ele combatia muito o cristianismo naqueles dias e se dizia ateu convicto. Mas ele foi visto correndo nas ruas de Londres e um amigo perguntou, David Hume, para onde você vai? Que pressa é essa? E ele gritou, eu vou ouvir George Whitefield. Disse, mas você não é crente, você não acredita em Deus. Ele replicou, mas o pastor George Whitefield, ele acredita. E eu tocava, e eu impressionava, e ele queria ouvir a mensagem, né? Sabe lá se ele morreu salvo em Jesus ou não, né? Não se sabe, né? Então é assim, meus amados irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo que não se sinta ofendido quando alguém lhe chamar de um cristão conservador, o que preserva determinados valores, e não são, na verdade, determinados valores, né? São os valores da palavra de Deus, princípios e valores cristãos, que até hoje ainda não encontrei algo para trocar que seja melhor do que a semente do Evangelho, a palavra de Deus. Então, só para concluir aqui dizendo diferenças básicas entre o progressismo e o conservadorismo odierno, quer dizer, dos dias presentes dessas duas expressões. O primeiro tem ânsia por mudanças, nega o natural e é refém do contrassenso, dispensa alicerces, quer construir em cima de falácias e Deus é ignorado. Enquanto que o conservadorismo admite mudança, mas considera o bom senso, pondera as raízes, o histórico de experiências, erros e acertos das gerações passadas, e Deus é o Criador. E é por isso que eu sirvo, porque por isso que nós estamos aqui nesta noite reunidos em seu nome, para lhe dar glórias, honras e louvores, porque Ele é o Criador, foi Ele que proveu a nossa salvação, a nossa redenção, temos promessa, é de vida eterna. Ah, irmão, quantas razões não temos, né, para vivermos este Evangelho, mas faça, como alguém disse, eu concluindo aqui, faça mais do que existir, viva. Faça mais do que ajudar, sirva. Faça mais do que sonhar, realize. Faça mais do que somar, multiplique. Faça mais do que viver. Viva como Jesus ensinou. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, né? Gostei. Faça mais do que somar. Multiplique. Multiplique na fé, não é? Multiplique na fé, multiplique evangelizando, multiplique pregando, multiplique ajudando. Eu sou partidário do seguinte: se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Não é? Eu não só somo,
Eu quero multiplicar, que nós sejamos multiplicadores, irmãos, daquilo que Deus está fazendo. Não sejamos multiplicadores do que Satanás faz. Entendeu? Temos que ser multiplicadores do que Deus faz. Porque às vezes nós nos prestamos para que o inimigo nos use multiplicando aquilo que ele faz, as obras que ele faz. Nós temos que ser multiplicadores pregando a palavra do amor, da graça, da misericórdia, evangelizando as pessoas, convidando as pessoas para a igreja. Eu estou sendo muito motivado por Deus para estimular a igreja a trazer pessoas para cá. Convide seus amigos, use as suas redes sociais para isso, convidando as pessoas. Você tem um poder de influência muito grande quando você posta, dizendo que, por exemplo, está na igreja, dizendo que venha para a nossa igreja, venha congregar-se conosco, no sentido de pessoas não evangélicas, né, pessoas que não conhecem a Cristo. E aí você divulga os cultos, pega o banner da igreja e posta aquilo ali, convidando as pessoas. Com certeza, domingo passado tinha muita gente aqui, por quê? Porque eu pedi isso para vocês e vocês assim o fizeram, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece, não é? Então muitos de vocês fizeram isso, e o que aconteceu? A gente está crescendo também, porque as pessoas vêm e aqui elas permanecem, pessoas que estão chegando na cidade, vê as suas redes sociais, o que é que ela vai fazer? Vendo a sua rede social convidando para a igreja, ela vai vir para cá. Outras pessoas que não são crentes, vêm também para conhecer a igreja. De repente não vêm por outro motivo, mas vêm porque você convidou. E em aqui chegando, Deus fala. E Deus falando, a pessoa aceita Jesus como Salvador. Pessoas afastadas do Evangelho, e aí você vai convidando, é uma forma de evangelizar também. Então use as suas redes sociais para o engrandecimento e glorificação do nome do Senhor, e Deus vai lhe recompensar por isso. Com certeza Deus vai lhe recompensar. Queridos, nós temos aqui os avisos da semana, do que segue, do que continua. Amanhã, quarta-feira, nós temos o culto matutino, segunda a sexta, culto matutino, de 5 às 6. Poço de Jacó acontece nas quartas-feiras, de meio-dia até 1h. O irmão Henrique com a irmã Vera tem toda uma equipe, tem uma salinha reservada ali para o Pocinho de Jacó. Nós vamos ter ensaio, Celia, do grande conjunto, amanhã, né? Justamente amanhã, quarta-feira, o grande conjunto vai estar ensaiando. Ontem, elas ensaiaram, vocês, as mulheres, ensaiaram aqui. Isso aqui estava cheio de irmãs, né? E até ali, próximo do Sal da Terra, cheio de irmãs que estão se preparando para a escola bíblica feminina. Você quer dizer alguma coisa sobre a EBF, auxiliadora? Vem aqui, por gentileza. Então, estamos chegando próximo já à nossa EBF, Escola Bíblica Feminina. E essas irmãs estão trabalhando, irmãos, estão convidando amigas, estão postando nas redes sociais também, estão trazendo pessoas para aquele período, com certeza vão trazer muita gente. Então o grande conjunto está ensaiando. Na quinta-feira eu tenho uma mensagem de Deus para você, amém? Na quinta-feira, Pasto Verde, né, Celia? Então vem aqui, por favor. Sábado, círculo de oração das crianças, e para os jovens também, círculo de oração. No domingo, consagração, logo cedo, para o DEFAM, ou com o DEFAM, para toda a igreja, ou com a igreja. E aí nós temos aquele café da manhã, recheado, no domingo pela manhã. Depois, a escola bíblica dominical e o culto à noite, então, com o departamento da família. Vamos então ouvir a missionária auxiliadora com o aviso da EBF, e na sequência já vamos orar para nós irmos para nossas casas. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que ouvimos nesta noite. Quero só avisar, irmãos, que a nossa escola bíblica feminina começa no dia 27, numa quinta-feira, com a primeira aula, servindo como Jesus, é o tema geral da escola bíblica feminina. E na quinta-feira, a nossa querida irmã Débora Lima estará pregando sobre servindo como Jesus na igreja. Na sexta-feira, 28, Dejade vai estar aqui com uma mini vigília. Irmão Pedro Miguel, irmão Bruno estarão dirigindo, né, orientados, claro, pelo Espírito Santo. O irmão Antônio estará aqui pregando e outras pessoas, a irmã Tony e Jéssica.
vão estar aqui na mini vigília e vocês já sabem, né? A gente sabe que vai ter fogo, para a glória de Deus. E vai ser dirigido pelo Dejade, porém, todas nós estamos convidados, todas nós do DEFAD e os irmãos também. No sábado, dia 29, estará pregando sobre servir a Jesus, como Jesus na sociedade, a nossa querida missionária Jaqueline Dias, que foi missionária no México, agora está na cidade do Alto Rodrigues, com seu esposo, pastoreando ali. E no domingo, encerramento, servindo como Jesus na família, vai estar a irmã Socorro Luna, que é minha irmã. Não é porque é minha irmã, não. É porque ela serve como Jesus na família. E eu sou testemunha disso. Amém? Então, todos estão convidados. Eu quero convidar os homens que estão aqui. É uma escola bíblica feminina, sim. É o evento do departamento feminino, né, do DEFAD geral. Porém, o tema é para a igreja do Senhor. Então, os homens não só podem, como devem participar. Porque todos nós precisamos aprender a servir como Jesus. Não é? Em todos os aspectos. Às vezes a gente serve muito bem como Jesus na nossa casa, mas não serve tão bem na igreja. Às vezes serve muito bem na igreja, mas não serve na sociedade. Então, vai ser, podemos dizer, uma imersão desse fim de semana, aprendendo como servir a Jesus. Então, as inscrições são R$10 para que você receba a apostila. Por isso que esse preço, porque vem a apostila numa pastinha, tudo organizado. E a gente aconselha aos homens que quiserem fazer inscrição para que tenham o seu material. Mas se não quiser fazer, quer dizer que a gente nem entra ali se não pagar. Não existe isso. As portas estão abertas. Amém, querido? Só explicando que às vezes as pessoas não entendem bem. A inscrição é para quem quiser o material. Então, todas as mulheres, nós que vamos fazer parte aqui, já estamos fazendo nossas inscrições. E os maridos, se quiserem, aproveitem e levem o material para casa. Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos concluir então, vamos orar. Nosso irmão Daniel, o evangelista Daniel, estará orando agora, ele é o segundo secretário da igreja. Vamos apresentar este culto que nós realizamos ao Senhor e pedindo também pelos irmãos que não puderam vir, orando pela semana, pelos cultos que se seguem durante a semana. Amém, saúde a todos na paz do Senhor, graças a Deus pelo culto ao Senhor, pela palavra, né, firme na rocha, né, coisa boa é a palavra, né, que alimenta a nossa alma, pelo nosso irmão Samuel, que trouxe a palavra, graças a Deus por ele, e por outros tais que passam aqui, que pregam a palavra. Vamos orar e sair feliz. Interessante que nesse testemunho que a Dilma deu, eu não vou testemunhar, viu, irmão? E um médico, quando viu, ele disse: Dona Dilma, como é que a senhora da área de saúde deixa acontecer isso? Tem que tirar esse negócio. Mas foi para outro médico. Aí o médico, já tinha um exame, né? Aí o médico olhou e disse: não faço sem outro exame. Eu preciso de outro exame. Aí confirmou o exame, né? Fez outro exame. Aí ele disse: eu vou ver se dá para tirar, porque está tão difícil aqui, talvez não dê para tirar. Eu vou fazer o que é que eu posso. Que eu posso fazer, talvez não dê, mas nós estávamos orando na igreja no culto domingo, pegando fogo, aquele culto pentecostal. Aí uma irmã foi cantar um hino, aí disse assim: aquele hino, não vou cantar porque os irmãos vão sair da igreja que eu não sei cantar, mas o hino dizia assim: ele é o Deus que opera quando o homem diz não dá. Nessa hora eu olhei para Edilma, ela olhou para mim e a gente creu na vitória. Aí quando o médico abriu, não tinha nada, ele ficou em dúvida: meu Deus, que é isso? Porque foram feitos 2 exames, mas quando o médico diz não dá, ele chega e faz. Senhor nosso Deus, glória ao teu nome, somos agradecidos ao Senhor pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, aleluia, por Jesus Cristo, teu Filho, pelo Espírito Santo, pelo Deus eterno que está conosco.
pela nossa igreja aqui em Candelária, pelos irmãos, pelo pastor, aleluia, pelos pregadores que aqui passam, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva para os nossos lares, nos dá a paz necessária para vivermos uma noite tranquila, uma manhã feliz na tua presença. Se porventura aparecer alguma dificuldade, o Senhor está conosco, nos ajuda a vencer, para que voltemos aqui e testemunhemos que passamos pela luta, mas o Senhor foi conosco. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá a tua paz. Amém. Amém. Deus é soberano, né, irmãos? Deus é todo-poderoso. Graças a Deus por este milagre maravilhoso da nossa irmã Edilma. Queridos, vamos então receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos.